Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta terça-feira, dia 8 de novembro. Uma mulher morre baleada numa tentativa de assalto na zona norte do Rio. Em Barueri, na Grande São Paulo, uma carreta roubada tombou durante uma perseguição policial e 2 suspeitos morrem no acidente. A Prefeitura do Recife suspende a vacinação de crianças contra a Covid por falta de Coronavac. E ainda, a cidade histórica de Ouro Preto vai ter Natal iluminado com Vila do Papai Noel, árvore gigante e atrações de graça para celebrar o fim do ano. Agora no Brasil TV. Uma mulher morreu baleada numa tentativa de assalto ontem à noite na Vila da Penha, zona norte do Rio. A polícia ainda não tem pistas dos criminosos. O crime aconteceu por volta de 8 da noite. Uma amiga da família contou que Cláudia Lobo Pinheiro, de 54 anos, voltava do trabalho de carro. Ainda de acordo com a amiga, o trajeto fazia parte da rotina de Cláudia. Testemunhas contaram que na Avenida Meriti, perto do Carioca Shopping, na Vila da Penha, criminosos anunciaram o assalto. A polícia militar disse que os bandidos estavam em outro carro quando se aproximaram do veículo em que estava Cláudia e o colega de trabalho. Eles tentaram fugir, mas os bandidos atiraram. Cláudia morreu na hora. A Delegacia de Homicídios, que assumiu o caso, fez a perícia no local do crime. O corpo de Cláudia foi trazido aqui para o Instituto Médico Legal de madrugada. Amigos contaram que há poucos meses ela tinha sido assaltada e teve o carro levado por criminosos. Essa moradora da Vila da Penha, que não quis mostrar o rosto por medo, desabafa sobre o aumento da violência no bairro. Quando eu vim aqui para a Vila da Penha, era um bairro tido assim como seguro. A minha rua tem segurança. Agora você veja, quando eu vim morar aqui não era assim. Agora, cara, você tem que sair assim, ó, com a bolsinha pequenininha, com o bolso por cima. Entendeu? De tênis. Porque senão... Tem que ser mais simples possível. É a realidade hoje do Rio de Janeiro. Não é só da Vila da Penha. O vereador cassado Gabriel Monteiro, do PL, foi transferido hoje para o presídio de Benfica, na zona norte do Rio. Ele chegou hoje de manhã ao presídio. Gabriel Monteiro se entregou ontem à polícia, depois que a justiça determinou a prisão preventiva dele por uma nova denúncia de estupro. No dia 15 de julho, o ex-vereador esteve na reinauguração de uma boate e beijou uma jovem de 23 anos. A jovem afirma que depois eles foram à casa de um amigo de Gabriel Monteiro e que lá houve relação sexual de forma violenta e sem preservativo contra a vontade dela. Gabriel Monteiro já passava por um processo disciplinar no Conselho de Ética da Câmara de Vereadores do Rio. Em agosto, ele perdeu o mandato após acusações de crimes sexuais, assédio moral e uso indevido da máquina pública. Hoje, policiais civis foram à zona oeste do Rio para cumprir mandado de busca e apreensão de celulares e armas na casa do ex-vereador, determinado pela Justiça nesse caso. Funcionários disseram que ele não mora mais no local e os objetos não foram encontrados. Antes de se entregar, Gabriel Monteiro gravou um vídeo afirmando que respeitava a decisão, mas que acreditava que iria comprovar a inocência. A defesa do ex-vereador disse que vai buscar o restabelecimento da liberdade do cliente. À tarde, durante a audiência de custódia, a Justiça manteve a prisão do ex-vereador. 2 criminosos morreram hoje de madrugada durante uma perseguição policial em Barueri, na Grande São Paulo. Eles tinham roubado uma carreta que transportava ração para cachorro. A perseguição teve início por volta das 2h50 da manhã. Policiais e guardas municipais foram atrás do veículo que tinha acabado de ser roubado. O condutor não obedeceu a ordem de parada, entrou na contramão e capotou na Alameda Araguaia, bem perto do 2º Distrito Policial de Barueri. O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar as vítimas. 2 ocupantes ficaram presos às ferragens, não resistiram aos ferimentos e morreram. Um terceiro criminoso conseguiu fugir. O motorista da carreta, que foi assaltado, não teve ferimentos. Um outro acidente impressionante foi na Avenida Washington Luiz, aqui na capital, na noite do domingo. Um rapaz dirigia um carro na altura do número 4604, no Campo Belo, quando foi fechado por um outro. O motorista disse à polícia que, para evitar a batida, pisou no freio, virou o volante para a direita, perdeu o controle e invadiu o posto. A gente congelou a imagem porque na hora o carro atinge 3 mulheres e elas voam. A imagem é forte.
o carro só para quando bate na mureta do posto. As mulheres foram levadas ao hospital com ferimentos. O motorista não apresentava sinais de embriaguez e o teste do bafômetro deu negativo. O que chama a atenção nessas imagens da câmera de segurança é o cachorrinho que estava no colo de uma das vítimas. Ele sai correndo, assustado, até chegar a Washington Luiz e passa entre os carros. A Polícia Federal fez uma operação para combater um grupo criminoso que atuava no tráfico de drogas, milícia armada e lavagem de dinheiro. A ação em 8 estados cumpriu mais de 200 mandados de prisão e de busca e apreensão. A operação de hoje é um desdobramento de uma operação que foi realizada em outubro do ano passado, a Operação Balada, em que mais de 100 pessoas também foram presas. Os agentes estão trazendo presos e todo o material apreendido aqui para a sede da Polícia Federal em Uberlândia. A Operação After começou nas primeiras horas do dia. Quase 250 mandados de prisão, busca e apreensão estão sendo cumpridos em Minas, Rio, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Tocantins e Roraima. Entre as apreensões estão carros de luxo e armas. De acordo com a Polícia Federal, alguns dos presos na operação de hoje atuavam no fornecimento de grande quantidade de cocaína para traficantes, principalmente aqui do Triângulo Mineiro. Além do tráfico de drogas, a polícia identificou que o grupo tinha ligação com uma milícia que agia na Baixada Fluminense, explorando o serviço clandestino de segurança armada para transporte de cargas de grandes empresas. Segundo as investigações, essa milícia contava com a ajuda de um servidor público e também era especializada na venda ilegal de fuzis. A PF chegou às organizações criminosas alvos da operação de hoje a partir da identificação de um grupo criminoso que atuava no Triângulo Mineiro na lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Os suspeitos administravam contas bancárias em nomes falsos ou nomes de terceiros para burlar a fiscalização. Segundo as investigações, os criminosos movimentaram mais de R$1 bilhão e parte dessa quantia foi utilizada para a compra de fazendas, casas, apartamentos, embarcações e carros de luxo. Fernanda Vieira para o Brasil TV. Em Mato Grosso do Sul, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão numa operação de combate ao tráfico de drogas. 7 pessoas foram presas em Campo Grande. Os tabletes de maconha e as porções de cocaína, além do dinheiro, foram encontrados em 2 dos 25 locais alvos de mandados de busca e apreensão. Mais de 100 policiais civis partiram da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico no início da manhã. Um helicóptero deu apoio à operação e sobrevoou o bairro Nova Campo Grande. Pelo menos 7 pessoas foram presas, entre elas este homem. Na casa dele, os policiais encontraram uma mochila com maconha. As ações da polícia se concentraram em bairros na região do Imbiruçu. Os alvos já eram investigados por tráfico de drogas e as prisões ocorreram em flagrante durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão. Essa operação visa combater o tráfico doméstico, muito embora um tráfico de pequena monta, mas que incomoda e muito a população, fomenta outros tipos de delito, causando uma insegurança com uma só ação, desarticular vários pontos de venda de drogas. O balanço final da operação ainda está sendo contabilizado. Em Cacoal, interior de Rondônia, a interdição nas rodovias por manifestações antidemocráticas continua causando prejuízos. Um item básico de hospitais e unidades de saúde, o soro, já está em falta. O Matheus Afonso conta pra gente. Aqui em Rondônia, a área da saúde já está sendo afetada pelos bloqueios. Um tipo específico de soro fisiológico está em falta e é essencial para os prontos-socorros. A cidade de Cacoal, que fica a cerca de 500 quilômetros da capital do estado, já está sem estoque do material. Esse é um tipo mais puro de soro e alguns pacientes, principalmente os idosos, precisam exclusivamente dele para receber medicações. A prefeitura fez uma compra desse item, que estava sendo entregue mensalmente. O último lote já havia sido enviado, mas está sem previsão de chegar até a cidade, segundo a Secretaria de Saúde, por conta dos bloqueios espalhados pelo país. A Janaína Gomes, chefe da pasta da saúde em Cacoal, disse que em casos extremos de pacientes que não conseguem ficar sem o soro, veículos da prefeitura estão indo até outros municípios para buscar doações de caixas de soro. Mas isso não deve funcionar por muito tempo, já que cidades vizinhas já estão ficando sem um item também. Além disso, outras medicações como remédios para dor e vitaminas já estão com estoque baixo e também não existe previsão para entrega.
De Cacoal, Matheus Afonso, para o Brasil TV. O estado do Rio registrou mais 2 mortes por varíola dos macacos. Um dos pacientes, de 46 anos, tinha imunidade baixa. Ele morava em Nova Iguaçu. O outro, de 27 anos, era de São Pedro da Aldeia, tinha comorbidade e estava internado. O estado do Rio soma agora 5 mortes pela doença. 1.231 casos de varíola dos macacos já foram registrados no estado. Outra preocupação das autoridades de saúde no Rio é em relação ao aumento de casos de Covid. Alguns postos de saúde na capital estão voltando a ter fila para teste da doença. A gente fala de um posto de saúde na Gávea, zona sul do Rio, e muita gente está vindo aqui para fazer essa testagem. São pessoas que chegam com alguns sintomas, como coriza, aquela prostração, baixa energia, e vêm até aqui para ter essa confirmação. Também há pessoas que tiveram contato com outras que testaram positivo. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, só na última semana foram registrados mais de 2.400 casos de Covid, casos positivos. Há 2 semanas esse número era bem menor, era de 510 casos, ou seja, 4 vezes mais casos nesse curto espaço de tempo. Quem também registrou um aumento foi a Associação das Farmácias. Em setembro, eram 100 testes feitos a cada dia. Já em outubro, esse número passou para 400 testes feitos a cada dia. A taxa de positividade lá em setembro era de 3 testes positivos por dia e agora esse número aumentou para mais de 10 casos positivos a cada dia. Aqui no Rio de Janeiro, na capital, há 230 postos de testagem, onde as pessoas podem ir das 8 às 5 horas da tarde. E o Estado enviou um ofício para os 92 municípios aqui do Rio de Janeiro para que eles ampliem, essa testagem, para que as pessoas possam vir aos postos e confirmar se estão ou não com Covid. Lívia Torres, para o Brasil TV. No Recife, olha a situação. Os pais que levaram as crianças de 3 ou 4 anos para vacinar contra a Covid foram informados que a Coronavac acabou na capital. Beatriz veio com a filha a um ponto de vacinação infantil na zona norte do Recife. Sara, que tem 4 anos, deveria ter tomado hoje a 2ª dose da vacina contra a Covid-19, mas a caixa térmica do posto estava assim, vazia. Hoje seria o dia, porque eu já estou querendo atualizar o caderno de vacina dela, só tá vacinada da Covid e a 2ª dose para ela ficar em dias. Aí não tem, hoje não tem. A Prefeitura do Recife disse que suspendeu a vacinação de crianças de 3 e 4 anos contra a Covid por falta de doses. De acordo com a Secretaria de Saúde da capital, o envio da Coronavac pelo Ministério da Saúde está irregular desde julho. A situação ficou mais crítica em outubro, quando a gente recebeu só 600 doses. A gente também oficiou o Ministério para falar da necessidade do recebimento dessas doses e a gente está aguardando uma resposta. É muito ruim que a gente não tenha vacina para aqueles que querem se vacinar e querem se proteger da Covid. Então, na medida em que a gente diz está suspensa a vacina, aqueles que querem se vacinar e que vão procurar não vão encontrar. A falta de vacinas para as crianças de 3 e 4 anos de idade preocupa as autoridades de saúde, sobretudo diante do aumento do número de casos de Covid aqui no estado. De acordo com a Secretaria de Saúde de Pernambuco, em uma semana, os casos positivos de Covid quase triplicaram nos centros de testagem do estado. E os médicos afirmam que crianças não vacinadas correm mais riscos de ter Covid da forma mais grave. A gente está numa situação crítica, vendo dia a dia o número de casos aumentando, a positividade dos exames aumentando e com isso a gente precisa proteger essas crianças, além de que essas crianças também podem ser um motivo de transmissão desse vírus. O Recife tem mais de 43 mil crianças entre 3 e 4 anos de idade. E até agora, menos de 11 mil tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid. E quase 3.500 receberam a 2ª dose da vacina. Juliane e o marido José Carlos foram a um posto de vacinação para vacinar o filho Miguel, de 3 anos. Mas a criança voltou para casa sem a primeira dose da vacina. A mãe está preocupada. Informaram para eu aguardar, porque não tem. Isso é muito preocupante para mim, porque eu fico com medo, Os casos estão aumentando de Covid e meu filho tem 3 anos, então toda mãe eu acho que se preocupa com isso, Aí eu vim aqui e me decepcionei muito.
A Secretaria da Saúde de Pernambuco informou que já repassou aos municípios todo o estoque que foi enviado pelo governo federal. O Ministério da Saúde disse que negocia a compra de novas doses da vacina, mas não deu uma data para a chegada do imunizante. A Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo confirmou uma morte causada pela nova subvariante da Ômicron. Uma segunda pessoa também contraiu essa subvariante, que já tinha sido identificada em outros estados e está se recuperando. Sobre esses dois casos, de acordo com as informações das Secretarias de Saúde Municipal e Estadual. Essa mulher de 72 anos, ela foi atendida no Hospital São Paulo no dia 10 de outubro e tinha várias comorbidades, segundo a Secretaria de Saúde. Ficou internada até 17 de outubro, quando acabou falecendo. E aí agora que foi confirmado de que a causa da morte, então, teria sido, ela estava, com essa subvariante da Ômicron, a causa então da morte sendo Covid-19. E o outro caso confirmado é de um homem de 61 anos, morador da região do Jabaquara, que também teve os sintomas lá no começo de outubro, cumpriu o isolamento e está bem agora. Dados do que a gente tem até o presente momento, dos casos aqui na capital, os números que começam a preocupar, falam em aumento de 256% nos casos confirmados de Covid-19 na cidade de São Paulo no período de 30 dias. Claro que a gente está saindo de uma base que é muito menor do que nos momentos mais graves da pandemia, mas trata-se aí de um aumento bem considerável. Mas esse aumento de casos não é acompanhado de um aumento na mesma proporção de internações. As internações aumentaram também, mas num ritmo bem menor. E as mortes estão em queda bem significativa. Também está baixa a cobertura da vacina contra a poliomielite, a paralisia infantil. Nesse caso, tem o imunizante nos postos de saúde, mas os pais não estão levando as crianças para se vacinar. Em Salvador, as autoridades de saúde estão fazendo um chamado à população. Aqui em Salvador, a Prefeitura está fazendo uma nova convocação depois do alerta do Ministério da Saúde de que as metas de vacinação contra a doença não foram alcançadas em quase todo o país. E esse pedido tem muito a ver com a realidade dos postos, que estão com o movimento bem abaixo do esperado. Aqui em Salvador, a campanha planejava vacinar 152 mil crianças, mas quase 25 mil não foram imunizadas contra a pólio. Em todo o estado, apenas 42% das crianças receberam a vacina. Na Bahia, há pelo menos 2 anos, a cobertura vacinal está bem abaixo da meta de 95%. Em 2020, pouco mais de 69% das crianças receberam a vacina contra a paralisia infantil. Em 2021, apenas 61%. Segundo o Ministério da Saúde, a taxa nacional de vacinação também está abaixo da meta, com 70%. Lembrando da importância, então, de trazer crianças com 2 meses de idade a 5 anos. Aqui em Salvador, os postos de saúde estão abertos durante todo o dia, de segunda a sexta-feira. Camila Marinho, de Salvador, para o Brasil TV. A gente fala agora do Enem, que acontece no próximo domingo. Nesses dias que antecedem a prova, é importante para os candidatos saber lidar com o estresse e controlar a ansiedade. Pensando nisso, uma escola de Belo Horizonte decidiu ensinar técnicas de relaxamento para os alunos. É hora de respirar fundo e dar um tempo nos estudos. Sentar no chão e se alongar. Concentrar somente na nossa respiração. Largar um pouco os livros para buscar palavras de confiança. Se caça-palavras, vocês vão ter que localizar ou sentimentos, ou virtudes, ou um propósito que vai estar expresso em uma frase, tá? Gabriela encontrou a frase de Guimarães Rosa. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Agora é hora de esfriar e criar coragem para o desafio que começa no domingo, o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio. É o principal passaporte dessa turma para a universidade. Na reta final para a prova, o Colégio Marista Dom Silvério, em Belo Horizonte, preparou uma manhã de relaxamento para os alunos. Agora é o momento de colher os frutos de anos de preparação.
né? Eles estão prontos, eles vão dar conta, eles precisam ter certeza disso e ter firmeza e tranquilidade nesse momento. E o apoio para enfrentar o Enem veio até de quem está trilhando os primeiros passos na educação. Alunos do ensino fundamental entregaram cartas para os estudantes do terceiro ano. Você estudou muito para essa avaliação. Tenho certeza do seu sucesso. Um momento de afeto e calma necessário para a pressa não virar inimiga neste momento tão decisivo. Nos últimos 3 meses, eu não parei 1 minuto, sabe? Toda semana, até final de semana às vezes. E aí parar de repente, dar uma acalmada pré-ENEM, rever tudo que passou, respirar fundo, é um momento de paz no meio desse turbilhão de coisas pré-ENEM. A seguir, a 12 dias da Copa do Mundo, o comércio de São Paulo se anima com a venda dos produtos para a decoração. Brasil TV de volta falando da visita do rei Carl XVI Gustaf da Suécia e da rainha Silvia, na Bahia. O casal real sueco chegou no fim da manhã para visitar o complexo de escuta protegida de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. O centro tem o apoio da Fundação Childhood World, criada pela rainha Silvia. O complexo foi inaugurado no ano passado e é especializado em colher depoimento de crianças e adolescentes que sofreram ou testemunharam algum tipo de violência. Esses depoimentos são transmitidos ao vivo para autoridades. Esse trabalho, segundo a polícia, melhora a obtenção de provas. Vamos falar agora de Copa do Mundo, afinal faltam apenas 12 dias. E pela primeira vez na história do futebol, o torneio começa no fim do ano. A final está marcada para o dia 18 de dezembro, pertinho do Natal. São 2 datas que mexem bastante com o comércio, principalmente o de decoração. Em São Paulo tem muito comerciante aproveitando o momento para fazer a grana que ficou faltando durante aquele período mais crítico da pandemia. No Catar é só dia 20, mas na 25 de março a Copa do Mundo já começou. O maior centro de comércio popular de São Paulo está prontinho para o maior evento esportivo do planeta. Bandeirinha, corneta, rabiola para enfeitar a rua e até garrafinha de água no formato do que a gente espera levantar em breve. A Lívia é dona de uma loja no Espírito Santo e veio para cá aproveitar a variedade. Para decorar a loja mesmo, para entrar no clima todo mundo já. Aqui a oferta é maior também, os preços são melhores, aqui tem muita coisa diferente. E olha que esse ano a brincadeira está mais cara. As despesas com recreação no geral cresceram 9,27% no acumulado de 2022. Quando a gente fala de artigos para festas, especificamente, essa alta é de 9%. E de itens de futebol, de 24,4%. Pegando só a variação do mês passado, os produtos ligados ao futebol ficaram entre os 10 que mais subiram de preço na tabela FIPE. No ranking da inflação, só estavam atrás das passagens aéreas e de alguns alimentos de hortifruti, como tomate, batata e vagem. Mas os valores mais salgados não têm afastado a clientela, não. A expectativa está muito boa. Graças a Deus, as vendas estão aquecidas. No começo a gente estava preocupado com essa data. Fala, será que o Natal vai acabar com a Copa? Mas não. Pela primeira vez, a gente terá uma Copa do Mundo tão perto do Natal. Então, por causa disso, nesse ano, a ideia é juntar as duas comemorações em uma só. Confesso que eu esperava que tivesse realmente, bolas de Natal com o logo do Brasil, né? A bandeira. Só que eu não encontrei, então tô tendo que casar a árvore com verde e amarelo e coloco uma bandeirinha perdida por ali. Tá sendo um desafio, mas tá sendo divertido porque tem bastante coisa aí. A Camila está mais preocupada com a decoração de um outro evento, bem mais importante, a do aniversário de 1 aninho do filho. Qual que vai ser o tema da festinha? Vai ser fazendinha. Fazendinha. Não vai ter Copa, não vai ter Natal. Não, enquanto a mamãe pode escolher, a gente tem que fazer os que a gente gosta, né? Mas o look de Copa ele já tem. Já comprei a roupinha para ele usar de Copa. A minha ainda não, mas vou providenciar. Tá valendo. E falando em Natal, foi lançado hoje o Natal de Luz de Ouro Preto, cidade histórica de Minas Gerais. Além da iluminação, vai ter uma programação especial para celebrar o fim de ano. E a Raquel Freitas conta pra gente.
E hoje, agora há pouco, foi feita uma entrevista coletiva no Palácio da Liberdade para divulgar os detalhes do Natal Luz de Ouro Preto. Teve a presença de representantes do governo de Minas, da Prefeitura de Ouro Preto e, claro, uma presença ilustre, a presença do Papai Noel. Essa é a primeira edição do Natal Luz de Ouro Preto com o tema História e Magia. A inspiração é o Natal lá de Gramado, no Rio Grande do Sul, já tradicional, mas claro, aqui vai ter vários toques como nossa mineiridade, né? Além disso, outro diferencial da programação é que ela é toda gratuita. Desde a entrada na Vila do Papai Noel, que vai ser montada na Casa de Gonzaga, até as apresentações na Casa da Ópera. Outro grande destaque aí é uma árvore de Natal que vai ser montada em frente aí ao Museu da Inconfidência, equivale à altura de um prédio de 8 andares. E aí nessa programação tem aí apresentações teatrais, Natal literário, cortejo natalino, também o circuito Cine Natal Luz e outro destaque é o concurso nacional de presépios. Bom, e um dos objetivos aí desse evento é preencher o calendário cultural, turístico de Ouro Preto. Começa com o Carnaval, depois passa aí Semana Santa, Corpus Christi, tem Festival de Inverno. Em agosto, a chegada de muitos turistas estrangeiros com férias lá na Europa, mas faltava preencher esse finzinho de ano. E agora, então, além de levar, né, a diversão, o encanto, o Natal Luz também pretende movimentar a economia de Ouro Preto. Olha só. Ouro Preto não tinha no calendário cultural e turístico um evento de Natal, de Réveillon. Então, nós esperamos mais de 100 mil turistas em Ouro Preto. Nós estamos pensando numa geração temporária de emprego de mais de 300 empregos e principalmente injeção econômica de 50 milhões na economia de Ouro Preto. Vai ficar tudo lindo demais. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você.